do Paris Saint-Germain, Thiago teve de enfrentar um drama pessoal para alcançar o sucesso no futebol. Uma tuberculose. Enquanto defendia o Dínamo de Moscou da Rússia, ele quase encerrou a carreira, isso antes do tempo. Pois é, Ivan, mas com a ajuda da família e de um anjo da guarda, Thiago venceu a doença e a desconfiança. Se tornou um dos melhores zagueiros do mundo. Essa é a história que o repórter Thiago Asmar conta agora pra gente. "90 minutos correndo, marcando, gritando. Para ser jogador de futebol, para ser capitão da seleção brasileira, tem que ter pulmão." Thiago Silva lutou muito pelo dele. Eu olho para trás e eu vejo que o quanto eu sofri para estar aqui hoje, cara. Não foi fácil para mim. Queriam tirar um pedaço do pulmão dele. Eu falei, não, no corpo do meu filho ninguém vai mexer, não. Manda meu filho para casa, manda meu filho pro Brasil, mas pedaço dele não vai tirar assim. As pessoas acham que... Desculpa, na minha vida foi tudo fácil. Mas essa da Rússia, sem falar dos problemas que eu tive de infância, esse da Rússia foi o mais difícil para mim. Foi difícil. Thiago foi vítima da tuberculose quando a carreira parecia decolar. Os médicos chegaram a falar que ele não jogaria mais futebol. Essa foi apenas uma das dificuldades do duro caminho desse ídolo brasileiro. Eu cito minha mãe, né, cara? Porque quando eu comecei a jogar numa escolinha do Fluminense com 7 anos, ela sempre estava na beira do campo, gritando, se não jogar bem, chegar em casa não vai ter ovo, né? Então as pessoas achavam que aquilo era brincadeira, mas não era. Dificilmente mudava o cardápio lá em casa, porque a gente na verdade não tinha condição, né? O pai de Thiago abandonou a família quando ele tinha só 5 anos. O padrasto Valdemiro assumiu a responsabilidade. Era ele quem levava Thiago para fazer os testes nos mais diversos clubes. No começo, foram muitas as decepções. Fiz Botafogo, fui reprovado uma vez. Fluminense, passei uma vez, na segunda fui reprovado. Flamengo, fui reprovado 2 vezes. Madureira, 3 vezes. Olaria, se eu não me engano, 1 ou 2 vezes. Os nãos ficaram marcados, mas o pior para Thiago foi a forma como ele foi tratado no Flamengo. Aos 13 anos, como meio atacante, passou no teste para o clube. Lá virou volante, mas não recebeu chances nem para treinar. Teve um dia que eu falei para ele, Thiago, olha só, o que está acontecendo? Nós estamos perdendo tempo aqui. Tu tá gostando? Ele falou, Padinho, posso dizer a verdade? Por mim eu nem vinha mais. E ele já veio de lá com um bico e chegou em casa e falou que não queria mais saber de futebol. Você tem todo o direito de você dizer que você não quer mais. Mas dentro de casa você não vai ficar, não. Você vai estudar e vai ser cobrador do seu irmão na van. Ele falou, falei, você vai ser cobrador. Você quer? E aí eu pensei por um instante, falei que queria continuar porque aquele era meu sonho, que nada e ninguém poderia tirar aquele sonho que eu tinha. Sem clube, voltou às escolinhas de futebol de Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro. E foi lá que recebeu aquela que poderia ser a última chance. Aos 15 anos, Thiago Silva foi chamado para defender o Barcelona. Mas não o grande Barcelona da Espanha, e sim o pequeno Barcelona do Rio de Janeiro. Um clube modesto, pouco conhecido. Foi nesse campinho que tudo mudou. Inclusive a posição dele. O volante virava zagueiro. A zaga dele quebrou toda, eles estavam meio que no campeonato e tinha que improvisar. Mas não tinha cara que pudesse ser zagueiro. Aí recuaram ele para a zaga. Aí não quiseram tirar mais.
O destaque como zagueiro do Barcelona levou o Thiago para o RS do Rio Grande do Sul. Em 2003, virou jogador do Juventude de Caxias do Sul. E foi exclusivamente no Juventude que praticamente eu apareci para o Brasil. Porque naquele ano o Juventude foi muito bem no Campeonato Brasileiro. Em menos de um ano já recebia a proposta do Porto de Portugal, o campeão europeu naquela época. O Porto naquele momento era o maior clube da Europa. Então eu falei, caraca, vou jogar do lado do Carlos Alberto, do Deco, né? Vou ser treinado pelo Mourinho. Um momento mágico, que rapidamente virou um pesadelo. O maior trauma da vida de Thiago aconteceu na Europa. Muitas das vezes eu não conseguia treinar e muito menos jogar, em função da grande dor que eu tinha no meu pulmão. E aquilo ali foi basicamente vamos dizer, me matando aos poucos, cara, porque cada dia que passava eu não conseguia fazer quase nada que a comissão técnica passava pra gente. Os jogadores davam, um exemplo, 5 voltas no campo, eu conseguia dar 2,5. Perdia a respiração, muita tosse, muita dor no peito quando tossia. E ninguém tomou nenhuma decisão de fazer nenhum exame, nem nada. Até que veio a proposta do Dinamo de Moscou, ganhando o dobro do salário. O zagueiro foi negociado com o clube russo sem nunca ter jogado uma partida sequer pelo Porto. Como a gente estava fazendo a pré-temporada do Dinamo em Portugal, em Lisboa, nós fizemos uma bateria de exame e foi constatado a tuberculose. A tuberculose é uma doença infecciosa e contagiosa que atinge principalmente os pulmões. É transmitida pelo espirro ou pela tosse. Uma bactéria se instala no pulmão e a inflamação destrói o tecido pulmonar, dificulta a respiração. O caso de Thiago foi bem grave. Ele ficou mais de 6 meses internado em Moscou. Apenas a doutora que entrava no quarto, tipo de manhã, meio-dia e na parte da noite para me dar várias injeções, vários remédios. Eu fiquei, pode parecer mentira, mas eu fiquei 2 meses sem receber ninguém. Sem ver ninguém? Sem ver ninguém, apenas a doutora. Como eram as condições nesse hospital? Cara, as condições eram precárias. Era difícil, eu ficava num quartinho minúsculo, cara, com um banheiro muito pequeno, tinha uma geladeira, eu lembro que tinha uma geladeira, a minha cama num cantinho. Se eu sentasse na cama, eu poderia lavar a mão na pia diretamente, tão pequeno que era. E meu companheiro naquele momento foi meu computador e meu videogame, cara. Quando eu cheguei aqui, eu vi meu filho naquele lugar. Você desaba. Por mais pobre que a gente fosse, a gente nunca passou por aquilo. E doente, aquilo pra mim era uma prisão. O mesmo, vamos dizer, buraco que tinha no chão, descia a água do chuveiro quando eu tomava banho e eu tinha que fazer minhas necessidades todas ali. Então aquilo ali, cara, eu olho pra trás e eu vejo que o quanto eu sofri pra estar aqui hoje. Não foi fácil pra mim. As pessoas acham que... Desculpa, na minha vida foi tudo fácil. Mas essa da Rússia, sem falar dos problemas que eu tive de infância, esse da Rússia foi o mais difícil para mim. Foi difícil. No 5º mês no hospital, uma notícia assustadora. Queriam tirar um pedaço do pulmão dele. Eu falei, não, no corpo do meu filho ninguém vai mexer, não. Manda meu filho para casa, manda meu filho pro Brasil, mas pedaço dele não vai tirar assim. Que ali eu tava correndo risco de nunca mais jogar, em função de eles quererem fazer a cirurgia, tirar um pedaço do meu pulmão, que ainda não estava curado. E aí foi onde entrou umas pessoas muito importantes para mim, que foi o Ivo Wortmann, né? Ivo Wortmann foi